Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nosso convidado de hoje é o jornalista Juvencio Mazzarolo, o último preso político contemporâneo ao regime militar. Juvencio, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação recebê-lo, principalmente porque você foi um dos meus professores no início do jornalismo. Você, junto com o Aloísio Palmar e com o João Adelino de Souza. Eu te desejo boas-vindas e quero que você fique bem à vontade aqui. Vamos esmiuçar a sua vida agora. Muito bem, mas não é um inquérito policial militar, não. Não, é quase uma santa inquisição. Tá bom, tá? Já estou acostumado com essas coisas. Não vamos esconder nada. Eu gostaria que você começasse falando sobre a ideia da criação do jornal Nosso Tempo, que a juventude de hoje talvez não tenha conhecimento. Foi um jornal de resistência ao regime e também buscando a liberdade de expressão no país. Como surgiu a ideia da criação desse jornal? Bem, em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui e dar um recado para os seus telespectadores e espero que quem porventura assistir não perca tempo com as minhas histórias e minhas palavras, né? Sim. Mas então, entrando logo em campo, respondendo a sua pergunta, foi em 1980, eu em 78 eu tinha saído do magistério expurgado, né? Porque eu era subversivo, na época se chamava subversivo quem era contra o governo. Mas você exercia o magistério aqui em Foz do Iguaçu? Aqui no Colégio Agrícola. E eu dei uma entrevista a um jornal local, certo, criticando a situação do ensino e a condição em que o magistério era mantido pelo governo do estado na época, né? E foi sair a entrevista e ganhei a conta no dia seguinte, né? O governador na época era o Jaime Canet Júnior, me deu a conta. Então, era o jornal Hoje Foz. O pessoal lá de Cascavel, Rosaldo Tavares da Silva, o Cefrim Filho e o João Adelino de Souza, né? E daí saindo do magistério, eles me convidaram para trabalhar no jornal. Então eu saí do magistério e entrei no jornalismo. Então a gente trabalhou ali um certo tempo, até 1979, fins de 79, quando então o Jucundino Furtado, que tinha sido presidente do Banestado, ou era ainda, não sei, depois viria a ser diretor financeiro da Itaipu, ele comprou o jornal Hoje Foz, que era um jornal de esquerda, de oposição ao regime militar, ao prefeito interventor de Foz do Iguaçu, enfim, era um jornal crítico, vamos dizer assim, e de denúncia também. E o Jucundino Furtado era da turma do Ney Braga, era da direita, então vamos falar assim para efeitos didáticos. Chamada direita. E então eu saí do jornal, o Aloísio Palmar, que tinha acabado de voltar do exílio, que também trabalhava Chile, lá, né? Do Chile. Sim. Mas ele estava na época já na Argentina. Em 79, isso, né? Ele voltou do exílio. O João Adelino de Souza deixou o jornal Hoje Foz também com a troca de comando. E a partir daí nós ficamos desempregados. E começamos a pensar em fundar outro jornal para manter um jornal na linha que nós queríamos, como nós fazíamos lá no Hoje Foz, né? Principalmente que Foz do Iguaçu não tinha ainda nenhum veículo de comunicação impresso. Não, tinha esse Hoje Foz, né? Um semanário, mas... Mas que era feito em Cascavel, ou era aqui também? Não, ele era feito aqui, mas era só impresso em Cascavel, né? Sim. Era co-irmão do Hoje Cascavel, que ainda existe hoje, mas já em mãos de outros proprietários e tal. Aí vocês se reuniram? Nós nos reunimos, formamos uma espécie de uma sociedade, pegamos alguns empresários políticos de esquerda, vamos dizer assim, ou de oposição ao regime militar, para que nos ajudassem, assim, digamos, financeiramente, né? Uhum. Que bancassem o jornal do ponto de vista financeiro. A gente tinha intenção, inclusive, de começar o jornal já com maquinário, sabe? Então, isso custava dinheiro e nós não tínhamos absolutamente nada. Éramos uns pelados em matéria de grana.
E foi uma lenga-lenga, o pessoal era hesitante, tinha o Álvaro Albuquerque, o doutor Álvaro Albuquerque, que era um dos convidados a participar, o José Leopoldino Neto, que era político do PMDB, o vereador na época Evandro Stelli Teixeira, era um grupo assim, o Severino Sacomori. E enfim, chegou um momento em que nós dissemos, bom, por bem ou por mal, vamos começar a fazer o jornal sem máquina, sem nada, com a cara e a coragem. E em dezembro de 1980, lançamos o jornal na praça, né? Um jornal de linha bem combativa e que depois teve uma história aí que não foi fácil. Bem contundente, né? Vocês lutaram bastante, inclusive esse jornal lhe rendeu uma prisão que foi por 18 meses, você foi julgado por um tribunal militar. Isso. E eu gostaria que você falasse como foi esse teu período na prisão e você ficou, na realidade, preso no Corpo de Bombeiro em Curitiba. Eu passei por 3 lugares, mas acho que talvez seja o caso de dizer por que eu fui preso, né? Claro, sim, por causa do jornal, né? Claro. Mas eu tinha precedentes, então eu era muito marcado já. Em 1968, eu estava na faculdade lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e eu atuava muito fortemente no movimento estudantil, né? Uhum. E como tal, eu fui participar do congresso da UNE em Ibiúna, São Paulo, em 1968. Um ano assim que mundialmente foi muito agitado, muito quente, a juventude do mundo inteiro, aqui no Brasil, em Paris, na França principalmente, né? Estava estremecendo a civilização, a humanidade. Era a época de Beatles, que revolucionaram a música e o pensamento. Enfim, todo um clima uma revolução assim, cultural. A década de 60 foi realmente, eu digo assim, não sou só eu que digo, foi a década da juventude no mundo inteiro, né? Uhum. E eu tive o privilégio de viver naquela época e participei muito vivamente, né? Como estudante, como acadêmico, eu me envolvi na União Nacional dos Estudantes e fui participar desse congresso da UNE em São Paulo. Aliás, o congresso, por sinal, foi organizado por um dos dirigentes da UNE da época, que era o José Dirceu, esse mesmo que era ministro da Casa Civil e está nessa embrulhada aí dos mensalão da vida, né? Uhum. Ele era realmente um grande líder estudantil, né? Ele era dirigente estudantil em São Paulo. E fomos todos presos naquilo, eram quase 1000 estudantes representantes de todo o Brasil, de todas as universidades, faculdades do Brasil. E esse congresso foi feito no interior de Ibiúna, lá numa fazenda. Então nós estávamos lá no meio do mato. E tinha mais de 1000 e foram detidos ali? Então, perto de 1000. Sim. Veja a ingenuidade, né? Pensavam em esconder perto de 1000 estudantes, quer dizer, fazer um congresso clandestino com quase 1000 estudantes numa cidadezinha daquele tamanho de Ibiúna. Não tinha como, né? Que na época Ibiúna era tamanho que era medianeira hoje, se tanto. E ainda nos levaram lá para o meio do mato. E a polícia, claro, ficou sabendo onde nós estávamos, esperou que chegassem todas as delegações, que reunisse todo mundo. E num sábado pela manhã, o congresso mal estava começando, chegou a Força Pública de São Paulo, que hoje seria a Polícia Militar, né? Polícia Militar. Cercou o nosso acampamento e levou todos nós em cana no presídio Tiradentes, em São Paulo, que depois foi demolido. Prédio histórico, que nós quase demolíamos lá dentro, numa semana que ficamos lá, né? Uma época que existia lugares nos presídios, ou deixaram vocês lá no pátio? Não, era cela mesmo, uns 20, 30 estudantes em cada cela, tínhamos que nos revezar para dormir e tal. Então eu tinha esse precedente. Então lá no Rio Grande do Sul, quando eu terminei a faculdade, além de eu precisar trabalhar, eu precisava fugir daquele ambiente porque eu estava muito marcado e perseguido. Uhum. E qualquer hora dessas eu ia continuando naquela luta que eu estava percebendo que estava perdida, que a gente só ia se estrepar continuando naquilo. Digo, vou trabalhar. E ocasionalmente meus parentes que moravam aqui em Matelândia, ainda moram, me convidaram para trabalhar aqui e dar aula, né? Eu me formei em letras, professor. Então, em 1970, vim dar aula em Matelândia, né?
Mas esse meu passado, fui fichado no DOPS, evidentemente, né? Uhum. E aí eu era muito marcado. E no jornalismo, quando entrei para o jornalismo, levei aquela bagagem, né, de um batalhador pelas liberdades democráticas, Sim. denúncias de arbitrariedades. Então, descendo ao concreto do jornal Nosso Tempo e dos motivos que me levaram à cadeia, foi justamente esse trabalho que nós passamos a desenvolver aqui na cidade, combatendo o quê? A falta da eleição direta para prefeito, com um coronel nomeado prefeito de Foz do Iguaçu, a Itaipu Binacional, que estava na fase das desapropriações, cometendo as maiores injustiças, né? Uhum. A polícia corrupta e torturadora era outro alvo de nossos ataques. A ditadura paraguaia, a ditadura brasileira, enfim, o campo de luta era muito amplo. Você tinha um campo fértil aqui para... E Foz do Iguaçu, no caso, as áreas de fronteira, os municípios situados na fronteira eram consideradas áreas de segurança nacional. Então, o risco de um jornalismo como nós fazíamos é muito maior do que em outras praças, né? Sim. E então, em função desse trabalho que nós fizemos, viemos fazendo já em 81, quer dizer, o jornal, em meio ano de jornal, eu, o Adelino, o Aloísio, estávamos os três enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Sim. Né, e processados pela Os três Justiça. já fichados no DOPS, que já estavam de olho em vocês. Exatamente. Não, E por que só você foi preso? Abriram um processo, né, pela Sim. Justiça Militar e correu normalmente, né, eu fui inclusive processado 2 vezes, né, porque no primeiro processo, quando eu fui julgado, eu fui condenado a 1 ano de prisão, mas tive direito à liberdade condicional. O julgamento foi feito lá em Curitiba, na auditoria militar, no tribunal militar, né? E quando eu voltei do julgamento, fiz uma matéria no jornal meio fazendo gozação daquela cena, fazendo pouco caso e tirando, vamos dizer, fazendo gozação mesmo. Você cutucou o diabo com a vara curta. Perfeitamente. Eu achei assim, tratei aquele julgamento, achei uma coisa tão ridícula, né? E aí o promotor de justiça quis caçar minha liberdade condicional, os meus advogados lá de Curitiba conseguiram contornar e ficou por isso. Eles não caçaram a minha liberdade condicional aí porque eu tinha outro processo e ia ser julgado em seguida, né? No qual éramos réu eu, a Aloísio e o Adelino. Então, aquele primeiro processo foi julgado em junho de 82 e o outro em setembro de 82. Por que eles marcaram esse julgamento? Porque eu me candidatei a vereador aqui por Foz do Iguaçu, pelo MDB, e eu ia me eleger vereador. Eu tinha nome na praça, eu estava reconhecido pela luta que a gente ia desenvolvendo. Então, o que os militares fizeram? Marcaram o julgamento, julgaram e me condenaram a mais 1 ano de prisão. Então, aí já não tive mais liberdade condicional, então fui em cana mesmo. Né? Ficou em cana. E o Aloísio e o Adelino, que passaram por um processo apenas, acho que para aliviar a barra também da Justiça Militar, disseram, vamos mandar para casa os dois e vamos ficar com o Juvencio aqui. Ficaram, então, e aí é que você chegou a ficar 18 meses preso, 18 né, meses. Sem poder sair, só recebia visitas. Sim. Inclusive eu tenho um cartaz aqui que eu gostaria de mostrar, Sim. que eu guardei. Esse é um cartaz da campanha pela libertação do Juvencio. O Ravi vai pegar aqui agora, ó. Sim. Então está ali abaixo a Lei de Segurança Nacional, Liberdade para o Juvencio. Você foi visitado pelo Teotônio Vilela na cadeia. Sim. E, inclusive, ele falou que você não estava preso por roubar galinhas, mas por denunciar quem as roubou. Isso. Como que foi esse encontro lá com... Inclusive, eu tenho aqui, formou-se um comitê pró-libertação do Juvencio Mazzarola. Em Curitiba,
O Teotônio Vilela era um missionário na época, estava já com a saúde bem comprometida, a idade avançada, mas ele percorria o país em luta contra a ditadura, né? Sim. E praticamente foi o que lançou a ideia da campanha pelas eleições diretas para presidente da República. Então ele já no fim da vida, com doente de câncer terminal praticamente, ele veio lá e me visitou. Foi um momento emocionante para mim, teve forte repercussão, inclusive eu lembro que ele sentou na minha cama, eu estava num pequeno cubículo lá no quartel da Polícia Militar do presídio do AU, né? E até quando ele foi sair, eu tive que ajudá-lo a levantar da cama que ele estava sentado, porque ele estava bem debilitado. Bem debilitado. Mas tinha energia, usou a energia dele até as últimas, né, na luta dele, né? Sim. Depois eu recebi tantas visitas importantes também, todas foram importantes. Comitês internacionais também. A Anistia Internacional, o Ulisses Guimarães. Foi justamente na época da campanha pelas diretas já, que houve aquela mobilização nacional no começo de 84, né? Sim. E em abril de 84 eu estava em greve de fome para ser libertado, e houve o comício das diretas já em Curitiba, né? Então veio Ulisses Guimarães, a comitiva nacional daquela campanha, estavam aí em Curitiba e então vieram me visitar lá na cadeia. Foi outro fato que fez já serviu como bandeira, inclusive, para fortalecer esse movimento. Exatamente. O Juvencio, nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o último preso político do país, Juvencio Mazarolo. Juvencio, eu gostaria que você continuasse falando sobre o seu período de cárcere, como que foi aqueles momentos que você ficou preso em Curitiba, esperando sua liberdade. Foram dias, semanas, meses, 1 ano e meio. Parecia que não passava. É terrível, uma experiência, apesar de eu ter tido prisão especial, né, por ter curso superior e por ser preso político também, né, tinha direito à prisão especial, de maneiras que eu nunca fiquei junto com prisioneiros comuns, né. Mas fiquei 4 meses em Piraquara, no quartel da Polícia Militar, que cuida da penitenciária central do Estado. Aí presenciei uma bruta de uma rebelião, uma das maiores rebeliões que houve nos presídios do Paraná, em fins de 82, né, início de 83. Sim. Depois passei mais 6 meses no quartel da Polícia Militar do presídio do AU, no centro de Curitiba. Mas separado sempre, nesse sempre no quartel da Polícia Militar. Até quando eu fui transferido de Piraquara para o AU, eu fui parar num quartinho, lá num apartamentinho, quer dizer, tinha o quê? Um banheiro, era bem pequeno, era um quarto banheiro, pequeno. Frigobar, telefone celular. E que nada disso. Eu tinha um televisor que os amigos me emprestaram lá. Mas como eles queriam mostrar que estavam me tratando bem, estava escrito na porta, tinha uma plaquinha lá, alojamento de oficiais. Ah, tá. Para a opinião mas pública. Não era uma cela de cárcere, mas era um lugarzinho meio esquisito lá, um porãozinho quase assim, né? Então estava escrito alojamento de oficiais, aí eu escrevi embaixo, promovido por merecimento. Até lá você mostrava a tua irreverência, né? Você aí já levei uma bronca. Aí já levei uma bronca do comandante do batalhão, do quartel lá. Bem, a experiência de prisão, mesmo nessas condições, apesar de eu não estar naquele inferno que é um meio carcerário, assim, de presos comuns, amontoados numa cela, esse ambiente que me soaria horroroso, mesmo estando preso numa suíte de um hotel 5 estrelas, eu acredito que é altamente penoso e sufocante, sabe?
primeiro lugar, é a dificuldade de você encontrar alternativas de ocupação. É uma oportunidade para você devorar livros, jornais, revistas, para escrever, para assistir televisão. Mas você está dia após dia, anoitece, amanhece, anoitece de novo, e você ali, você ali, você ali. Isso Você chegou quase a entrar em depressão e porque chegou a fazer greve de fome. Passei muitos estágios assim, emocionais, de altos e baixos. Teve um dia lá que eu me revoltei tanto que eu arrebentei, veio o comandante lá com umas bobagens. Quebrei tudo que tinha dentro da cela. Tinha louça lá, tinha prato, tinha talher, joguei coisas contra as vidraças da janela. Foi um desabafo naquele momento. Quebrei uma mesa, cadeira lá, né? Quer dizer, foi uma reação assim que me surpreendeu até a mim mesmo. Uhum. Mas ela evidencia assim como a prisão é opressiva, né? Como ela esmaga o ser humano. E o ser humano, aí eu acho que o segredo da pessoa que está presa é ela não se dobrar, não se entregar, não se deixar sufocar, né? Sim. E que não é fácil. Né? Então eu tive meus momentos de rebeldia dentro da prisão e acho que isso é positivo, acho que é... Certo. Eu tenho um jornal aqui que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu sei que no jornal Nosso Tempo haviam diferentes correntes ideológicas e que muitos brigavam por conseguir certos tipos de divulgação e também, isso aqui é um fato histórico, são águas passadas que passaram pela Itaipu, que você mas tem aí? eu tenho aqui uma manchete do jornal Nosso Tempo da época: paraguaio enrabou dirigentes da Itaipu. Escuta, como é que se explica a literalidade dessa frase na época, como o povo ia entender, e se hoje eu acredito que o jornalismo não se permite mais esse tipo de manchete. Você falou que havia diferentes linhas ideológicas dentro do jornal. Não é propriamente isso. Ideologicamente, digamos, os fundamentos, as linhas básicas do jornal, ele era partilhada por nós todos que trabalhávamos aí, né? Não havia uma divergências assim, não. Quanto à linha política, a linha editorial do jornal, havia um consenso muito forte. Sim, mas esse título não foi você que escolheu. Por exemplo, esse título eu não teria feito, na época não faria. Hoje é um tipo de linguajar assim que... É um pouco chulo. Então havia, por exemplo, ou não sei nem se foi o Adelino, ou quem foi o Aloísio, que saiu com esse tipo, com essa expressão, né? Quer dizer, cada um tem sua maneira de expressão, né? Eu tenho minhas restrições a esse tipo de manchete, mas revela também o caráter que o jornal tinha, assim, de brincalhão também, né? De brincalhão, de luta alternativa. E de esculhambador também, né? Sim, era um pouco esculhambador. Exatamente, tinha esse aspecto de esculhambar, né? De sacudir o coreto e... Para mexer justamente com a opinião pública. Para mexer com a opinião pública. E o jornal tinha grande impacto, porque o jornal circulava às sextas-feiras, era semanário. De manhã, na manhã de sexta-feira, a gente procurava estar com o jornal pronto na praça para a hora do pessoal ir para o trabalho, 7h30, 8h. Ninguém ia para o trabalho sem levar o jornal Nosso Tempo. Passava nas bancas, pegava dos guris na rua. Tanto assim que nós mantínhamos o jornal praticamente, financeiramente, com a venda do jornal. Sim. E pela época era bem ofensivo. Tanto é que vale a pena registrar que essa manchete... não é, o pessoal não entenda na literalidade, né? Não foi isso que aconteceu, apenas foi um golpe, se não me engano, com empréstimo de dinheiro, uma coisa assim. Parece que foi isso. Um empréstimo. Um dirigente de Itaipu passou uma grana para um paraguaio lá e o paraguaio deu cana nele. Fugiu com a grana, foi isso que aconteceu. Foi né? isso aí. Então saiu essa manchete, mas tudo bem. Mas no caso, é lógico, isso aqui é histórico, é uma coisa que apenas está apresentando, porque está escrito, faz parte da história e que hoje já é uma outra época. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, já que o jornal Nosso Tempo foi um jornal alternativo, um jornal que lutou pela liberdade de expressão, você acredita que o jornalista de hoje está usando essa liberdade, eu digo liberdade entre aspas, ou se ela existe? Como você vê esse aspecto?
Sim, ela existe a liberdade da imprensa hoje, comparativamente com o tempo de regime militar, ela é muito expressiva, a diferença é muito forte, né? Tanto assim que, dentro dos critérios de hoje, ou pelos princípios democráticos vigentes hoje no país, a minha prisão não aconteceria. E nenhum tipo de jornalismo como nós fazíamos praticamente teria espaço, né? Por falta de razão de ser, digamos assim. Agora, a imprensa hoje, ela é livre em termos, assim como o cidadão. A gente é livre, mas até que ponto se é livre? A gente é Sim. muito escravo de tudo quanto é coisa, né? Para começo de conversa, as cidades hoje o cidadão está monitorado em todos os passos que faz e etc e tal. Está plugado, né? E hoje o que a imprensa mais sofre, o jornalista sofre, é com essa famigerada indústria da indenização. Exato. Eu até estou esperando que alguém me desse alguma crítica, me acuse de alguma coisa para eu entrar na justiça e faturar uma grana bem alta. Sim, Sabe? você acha que virou um hábito, uma moda? Então, né? hoje em dia, qualquer pessoa, um político, um administrador, uma autoridade, ou quem quer que seja, se sente ofendido, recorre à justiça e o jornalista se ferra. O que tem de jornalista no Brasil processado, condenado, pagando indenizações para gente que não vale nada, Sim. não tem tamanho, cara. É um E escândalo. que não teria sentido, analisando a fundo, entraria nesse aspecto da liberdade de expressão, de falar. Exatamente. Né, sobre... Não defendo a acusação gratuita, a ofensa gratuita, a injúria, a difamação, a coisa. Agora, acontece que se publicam verdades. Verdades, exatamente. Indiscutíveis, que estão na boca do povo e são comprováveis, mas o jornalista se ferra. É processado, é condenado, é condenado. Isso é... A própria Federação Nacional dos Jornalistas está com uma mobilização contra esse tipo de coisa, sabe? Porque tolhe tremendamente a liberdade de imprensa. Está colocando em risco, né, a liberdade de imprensa atual, porque você não tem mais o direito de se manifestar, você tem que tomar muito cuidado, mesmo sem você, que nem você falou, ofender, cometer injúrias. Normalmente você é processado e não se sabe como a pessoa ganha ainda. Ganha a questão, por situações que não teria cabimento. Exatamente. Eu gostaria também Porque a justiça, inclusive, nem vai atrás para ver se é verdadeira, digamos, a informação ou a coisa que difama alguém. O cara se sente injuriado, difamado, etc. E a justiça não quer nem saber se há fundamento na denúncia. Exatamente. Nem está aí. Condena e acabou-se. Não tem defesa. Exatamente. Eu até recomendo, aconselho a jornalista que seja processado por gente que se sente ofendido, nem arrume advogado, nem pague defesa, nem compareça ao Fórum de Justiça, manda condenar logo. Deixar de palhaçada. Aí já seria o extremo, né? Porque não adianta. Sim. Não tem defesa. Não tem. Em muitos aspectos, assim, sem querer generalizar, eu tenho acompanhado situações assim de colegas, já aconteceu comigo também, situações que realmente é descabida. Mas, Sim. voltando agora, eu gostaria de entrar num outro assunto. Você estudou para padre também. Por que você não seguiu adiante? Você teve alguns problemas? Olha, bom, eu fui para o seminário dos padres porque, criança ainda, com 11 anos de idade, né? Você foi incentivado pelos pais? Sim, pelos pais, pelos padres. Eu sou natural de Veranópolis, me criei na roça, lá no Rio Grande do Sul. É uma região assim muito dominada pelos padres, né? A igreja tinha uma presença, tem ainda hoje uma presença muito forte, né? Uhum. E naquela época o padre era a autoridade máxima da cidade, era ouvido por todo mundo.
E os padres faziam campanhas de arregimentação de meninos para irem para o seminário para serem padres e as freiras para as meninas, para os colégios das freiras, né? Uhum. E eu, por exemplo, na condição em que eu estava lá na roça, o que a gente estudava lá? A gente fazia o curso primário até a 5ª série e depois adeus escola, adeus livros, adeus bancos escolares e suando, né, no cabo da enxada. Né? Era essa o caminho da cultura que existia na época. E a alternativa para sair disso, quem tivesse outras ambições ou fosse meio aventureiro, como eu mostrei ser, porque os padres vinham lá buzinando na cabeça da gente que era que era bonito ser seminarista e tal e coisa, e eu entrei nessa, digo, acho que eu vou. Tinha um seminário lá na cidade, né, um monte de gurizada aí, quando eu ia para a cidade eu via eles jogando futebol, vôlei, enfim, eu achava que eles tinham uma vida muito interessante. E era uma oportunidade de cultura também, né? E eu comecei a me interessar e dizendo para os meus pais que eu queria ir, e quando chegou a hora eles disseram, quer mesmo ir? E eu quero, e fui. Uhum. Mas eu não tinha noção do que eu estava escolhendo, né? Criança ainda e com um mínimo de informação. E fui levando aquela vida dentro do seminário dos padres, fiquei 10 anos, né? Fiz os 2 últimos anos do curso primário, digamos, elementar, o ginásio, o 2º grau, e fiz inclusive o noviciado, cheguei a vestir batina, e fiz o 1º ano de filosofia, e depois eu saí, né? Mas aí foi, já com 21 anos, né? O tempo em que eu fiquei no seminário, eu gostava e jamais eu queria sair de lá. Eu achava super bom, eu me adaptava bem, eu desempenhava bem, os padres achavam que eu ia dar um bom padre. Imagine, você levava jeito para ser padre. Que padre ia dar. Mas eu fui indo depois, aí, à medida que a gente avançou na idade, foi estudando, vendo e abrindo os olhos para o mundo e tal, eu fui vendo que aquele não era o meu lugar, sei lá, eu já comecei a me sentir intrigado, mal, não sei o quê. E comecei até a ter uma conduta um pouco inadequada, quer dizer, meio desobediente, um pouco insubordinado, aquelas coisas, sabe? Era um pouco rebelde ali. E chegou um belo dia em que fui expulso. Os pais disseram, chegou o fim do ano, o 1º ano de filosofia, eles disseram, a gente ia para casa tirar uns dias de férias. Sim. Então o diretor chegou e me disse, por favor, você vá para casa, tira as suas férias e não volte mais. Foi expulso literalmente. E então, foi. E hoje você não se arrepende? Não, era o caminho natural. Não me arrependo, pelo contrário, eu aprendi muito. A minha formação intelectual mesmo, eu construí lá, né? Era uma vida muito interessante. O internato, aquele monte de gurizada, era uma amizade, era festa, era estudo muito exigente, né? Muita oração, muito trabalho também, muito esporte, muita cultura. Então eu me sentia perfeitamente bem. E a saída também foi perfeitamente justificável. Eu não teria dado realmente para continuar. Eu já me sentia deslocado do mundo aí. Inclusive foi uma época crítica quando eu saí, que foi durante o Concílio Ecumênico Vaticano II. Sim. Quando a igreja foi provocada uma verdadeira revolução dentro da igreja, né? E nós queríamos atropelar tudo, nós queríamos todas as mudanças que a igreja estava propondo e os padres conservadores não queriam, reagiam. Então se estabeleceu um conflito lá dentro. Um conflito interno. Agora, para encerrar o programa, Juvencio, eu gostaria que você me falasse o seguinte: quando eu estive entrevistando o Aloysio Palmar aqui, ele falou que haviam armas enterradas já ou guardadas no Parque Nacional para um movimento, tá? Um movimento que iria iniciar uma certa data. Você sabia dessas armas? Eu já ouvi falar disso, mas não sei, eu não fui guerrilheiro como ele foi. Sim. E o Aloysio, ele não sei se contou aqui. Contou. E eles tinham um grupo de guerrilheiros aqui na região, né? Então,
Eu, sinceramente, não tenho a mínima informação a respeito disso, não sei. Eu estava querendo saber, porque quem sabe até tem enterrado ouro lá, alguma coisa. Pois é. Daí já vamos iniciar um movimento para recuperar esse material. A falha, parece que quem enterrou, quem escondeu armas no Parque Nacional, que eu sei, que o Aloysio me contou, foram eles mesmos. E depois não souberam mais onde tinha escondido e estão até lá até hoje. Não souberam. Esqueceram de fazer o mapa, né? É, exatamente. Então eu te agradeço a tua participação no programa. Infelizmente o tempo passa rápido, tá? E quem sabe em outra ocasião você tem muita coisa para contar, também você volte ao nosso programa. Muito bem, estou à disposição quando interessar mais um capítulo de minhas histórias malucas, estarei aqui. Vamos daí ao próximo capítulo. Sem dúvida, agradeço a oportunidade e, como eu disse na abertura, né? A minha satisfação seria saber que alguém aproveita dessa nossa conversa. Acho que, sem dúvida, alguém deve... Sem dúvida, tem grande audiência. Porque acho que eu não sou tão velho, né? Estou com 60 anos, mas esse tempo que eu vivi, quando eu conto para a juventude, principalmente, como é que era aqueles tempos, eles ficam abismados, como é que pode, né? Sim, o tempo passa e a gente não vê o tempo passar. Exatamente. E essa juventude, ela não tem conhecimento. Então foi muito bom a sua contribuição histórica, pelo que você passou. Você é um registro do jornalismo em Foz do Iguaçu, podemos dizer até um ícone da resistência do jornal alternativo em nossa região. Muito obrigado, Juvencio. O programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.